trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre a história do Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais. Sim, vou falar com vocês como o DOPS Minas Gerais surgiu e se consolidou. A minha ideia aqui não é entrar em si nas ações do DOPS como um todo durante a ditadura militar. Para quem tiver interesse em ver um pouco mais disso, recomendo escutar o episódio 75 do ICOD DOPS Delegacias, que eu falo justamente sobre a repressão, sobre a violência durante o regime militar. A ideia aqui é apresentar os antecedentes desse período. E antes de começar, como sempre, eu tenho que deixar aqui meu agradecimento à querida Tatá, que financia o podcast, e lembrar você que nos escuta que pode fazer o mesmo caso tenha interesse e condições por meio do Apoia-se e o que o link está lá no nosso Instagram. Mas sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais. Para começar, eu quero retomar aqui uma ideia que eu falei no episódio anterior. Para Martha Higgins, a polícia política é a força policial que age com base nas ideias do regime vigente. Mas eu quero aproveitar para mostrar a vocês outras três visões, outras três definições desse órgão. Em 1954, o professor Apolônio escreveu o Manual de Polícia Política e Social. Ele definia a polícia política como aquela que atua nas atividades preventivas e de combate à desordem social. O seu foco principal, os movimentos subversivos. Antônio Dutra Ladeira, ex-chefe do DOPS Minas Gerais, escreveu em 71 o Manual de Organização e Práticas Policiais, definindo a polícia política como aquela que atua contra forças que desafiam a ordem política e social, visando garantir a estabilidade, a vigência, a existência do regime. Por último, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro publicou em 77 o Dicionário Teórico e Prático, que determinou a polícia política como uma força garantidora da ordem política e social e de segurança do regime. Atua combatendo subversões contra o governo, suas instituições e autoridades. Três definições diferentes, mas não tão diferentes. No fim, podemos perceber que polícia política se trata daquele órgão ou órgãos que atua para combater movimentos ditos considerados subversivos, sendo esses definidos pelo contexto sociopolítico do regime. Durante o século XX, como um todo, em sua grande maioria, os movimentos comunistas, anarquistas e sindicalistas foram os principais considerados subversivos, considerados aqueles que deveriam ser combatidos, caçados e destruídos. Vocês perceberam também que o termo político-social, ordem político-social, para ser mais exato, está sempre presente. E não é à toa que o DOPS é justamente o Departamento de Ordem Político-Social. O nome do órgão já deixa claro o que ele seria. Deixa claro que ele era uma polícia política. Em Minas Gerais, o primeiro sinal de uma polícia política remonta a 1922, quando a Lei 770 criou o Gabinete de Investigações e Captura. E dentro desse gabinete, e entre as responsabilidades desse gabinete, havia a de combate a movimentos sociais. 5 anos depois, em 1927, esse gabinete foi substituído pelo Serviço de Investigações. Esse contava em sua formação com 4 delegacias, sendo uma delas justamente a Delegacia de Segurança Pessoal e Ordem Política e Social. Podemos aqui, inclusive, ressaltar uma influência de São Paulo. Só que os nossos vizinhos criaram, em 1924, o seu Departamento de Ordem Política e Social. Sim, em 1924 surgiu o primeiro DOPS lá na cidade de São Paulo. O fato é que a nossa Delegacia de Segurança de Pessoal e Ordem Política e Social, aqui de Minas Gerais, atuou junto à 4ª Delegacia Auxiliar, lá no Distrito Federal, para o combate a movimentos comunistas. Ressalto novamente aqui
o episódio 120 sobre polícia política no Brasil, que eu falo um pouco mais sobre isso, mas no geral a 4ª Delegacia Auxiliar foi um órgão que veio antes, que antecedeu a Polícia Federal e era basicamente a polícia política lá no Rio de Janeiro e contra a capital. Um ponto muito importante a ser ressaltado aqui é a Lei de Segurança Nacional. O Brasil teve diversas leis, mas a primeira surgiu lá em 1935. Ela se escondia por trás de uma imparcialidade, não definia inimigos, definia os crimes e práticas contra a segurança nacional, mas que essas, na prática, se viam ou se encaixavam no contexto de combate ao comunismo. A lei foi criada em 1965, o mesmo ano da intentona comunista. Alguns anos depois do retorno, e isso não é à toa. Como eu falei, o comunismo, o medo do comunismo, sempre esteve presente no século XX na polícia. E junto com isso, a Lei de Segurança Nacional garantia ainda autonomia para as polícias, e isso vai ser retomado mais para frente. Em 1931, o governo mineiro criou uma delegacia específica, um órgão independente, não subordinado a nenhum outro, para essa questão da segurança nacional. Foi o DOP, a Delegacia de Ordem Pública, que assim como o seu antecessor, atuava também junto à polícia do Distrito Federal por meio do envio de documentos de informações. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, o sentimento anticomunista aumentou. A Rosane Assunção coloca que o anticomunismo se viu para amalgamar a polícia política, ou seja, para definir, para determinar, vai ser determinante na polícia política. E é uma questão interessante. A polícia política em Minas Gerais, que afinal de contas esse episódio é sobre Minas, não atua apenas na violência. Obviamente houveram as repressões, as manifestações, mas também atuou na censura de informações e até mesmo na aprovação de candidatos para participar de eleições. Esse era o poder da polícia política. Era definir quem podia e quem não podia participar, ser candidato em eleição. Em 1954, o DOP foi oficialmente transformada, melhor dizendo, em Delegacia Especializada de Ordem Pública, que era, como a seu antecessor, baseada no DOP de São Paulo. E dentro dessa delegacia havia um órgão, uma parte específica voltada para a ordem política e social, que é basicamente o DOPS, que atuava no combate a movimentos da forma física, posso colocar. Era quem prendia, quem censurava, quem torturava e por aí vai. Mas junto, vai ressaltar a Delegacia de Vigilância Especial, que basicamente servia para espionagem. Era quem se infiltrava, quem coletava informações e repassava para os demais órgãos. E, inclusive, vale ressaltar que nem todos os alvos eram subversivos. Muitas pessoas consideradas subversivas por proximidade com movimentos, mas não tinham nada de perigo. Mas, mesmo assim, eram espionados e fichados. O DOPS atuou em todo o estado de Minas Gerais por meio das suas delegacias regionais. Cada região, muitas regiões, contavam com uma parte da polícia política para perseguir pessoas de visão esquerdista, de viés esquerdista, para combater greves, combater manifestações. E lembra que eu falei lá atrás que com a Lei de Segurança Nacional os policiais tinham maior liberdade? Os policiais se viam como salvadores e até mesmo como pessoas acima da lei. Dessa forma, eles agiam de forma arbitrária, sem responder a ninguém, o que obviamente deu origem a uma série de violências e violações que são, ou que foram, melhor dizendo, muito frequentes na nossa ditadura militar. Com o fim do regime, o DOPS foi transformado em uma delegacia e uma cadeia para mulheres. Apenas em 2016 o prédio foi oficialmente desocupado. Mas o curioso e também assim revoltante é que em julho de 2000 ficou determinado que o local deveria
ser abrigo, deveria ser o lar de um memorial dos direitos humanos. Mesmo assim, a Polícia Civil demorou 16 anos para abrir mão daquele local. Durante a ditadura militar, o DOPS foi um dos principais símbolos de violência e repressão contra os opositores. O seu prédio fica na Avenida Afonso Pena 2351, onde as marcas de violência ainda são visíveis em suas celas e em suas tenebrosas salas. O local, tombado por IERF em 2015, começou a ser modificado em 2018, após anos de luta, para receber o Memorial dos Direitos Humanos Casa da Liberdade. Contudo, até 2025, agosto de 2025, a sua implantação não foi finalizada. Cabe a nós, como sociedade, continuarmos a pressão para que esse monumento, para que esse memorial seja finalizado, protegido e mantido. O Memorial de BH, como outros espalhados pelo Brasil, não servem apenas para lembrarmos dos mortos e das vítimas de tortura, mas também da luta pela democracia e para que a chama dessa luta nunca, nunca se apague. A fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, Twitter, Facebook, no Sky e TikTok, para estar sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado. Lembrando ainda que lá no nosso Instagram você encontra o Apoia-se para financiar e ajudar a manter o podcast no ar, mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios que os amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha pode gostar de entender um pouco mais sobre a história da polícia, a história da repressão ou a história como um todo. No mais, espero ter gostado do episódio, espero que tenha achado interessante e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Os quartéis lhes